Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações que tem tudo a ver, e é por isso que eu vou fazer um vídeo só. A primeira doação é do Dumas Forcher, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, quero promover um vídeo cujo tema é Apóstolo Paulo, primeiro Red Pill. A primeira vez que eu vi esse tema, acredito que tenha sido no antigo canal do Epifania, mas na época eu achei muito radical, pois não era maduro o suficiente para encarar a Red Pill. Tempos depois, me deparei com um novo canal do Epifania, e a partir daí conheci você, o Trunks e o Cortes. A influência dos seus ensinamentos tem me levado a outro patamar, pois aprendi a lidar muito melhor com as pessoas e NPCs que estão ao meu redor. Como você mesmo disse em um de seus vídeos, o cristianismo foi o que impediu a sociedade de colapsar antigamente. Todavia, acredito que dificilmente teremos um cristianismo 2. Logo, não sei o que esperar do futuro. Caminhamos rumo ao abismo. Gostaria que você expusesse melhor as ideias bíblicas que corroboram com a Red Pill e trouxesse delas perspectivas que possam nos auxiliar em nosso próprio desenvolvimento. Muito obrigado, desejo a você muita prosperidade. E Mochifortias, muito obrigado pela sua doação e pelo assunto de vídeo. A próxima doação é do Kal Bhairav, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, você respondeu em um post no Twitter o seguinte: a Red Pill vem para te libertar desses medos e inseguranças através da consciência de que são só paranoias da sua cabeça, só medos programados para que você se estresse com o futuro, porque evoluímos em uma era do gelo onde o inverno vindouro significava morte e precisávamos nos preocupar com ele. Fecha aspas. Discorra mais sobre esse tema. Grato. E a última doação é do Bastião, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de saber como você veria o mundo se ficasse provado que o homem não foi à Lua e só ficou dentro do foguete no campo magnético entre o Sol e a Lua e que não sabemos o verdadeiro formato da Terra. Então, aos doadores do vídeo, muito obrigado, ao Dumas Forches, ao Kal Bhairav e ao Bastião. São vocês que ajudam aqui a manter esse conteúdo em pé, né? E gratuito para todos os homens. E esse vídeo é excepcional, tá? É um vídeo de 3 doações justamente porque todos se casam muito bem, é a mesma visão. Tem uma visão evolucionista, uma visão sociocultural e uma visão espiritual e religiosa também. Então vamos lá. Antes, é claro, é aquele recado de sempre. Se quiserem promover um vídeo aqui no canal e fazer uma doação, ajudar o conteúdo, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Lembrando que eu estou dando também para os promotores de vídeo aí um cargo especial no Discord, onde eles vão ter acesso a conteúdos antecipados, tá? Como os membros do canal aqui mesmo. Só que aqui é mensal e lá é vitalício. Você promove um vídeo e tem acesso a vídeos antecipados até o canal durar. Mas é claro, se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneira 100% gratuita, vocês podem deixar o like, se inscrever, ativar as notificações do canal e ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Compartilhar, é claro. Então, essa citação a qual o Kal Bhairav se refere, que eu fiz no Twitter, partiu de um comentário dele dessa imagem aqui que eu postei lá, ó. Onde o rapaz diz: mãe, eu não consigo dormir, tenho medo do futuro, tenho pavor de ver a velocidade com que o tempo passa, sinto que todos estão avançando e que estou parado. Tenho medo de pensar que todo o meu esforço está sendo em vão e que no final nada vai valer a pena. Eu penso demais em tudo, minha cabeça é minha pior inimiga, por favor, me ajude. Então, eu percebo que existe nos homens, né, principalmente no homem do meio Red Pill, no homem da machosfera, que eles têm uma grande ansiedade, né? Tá tendo uma grande ansiedade sobre os homens, uma enxurrada de informações, principalmente a respeito da globalização, né? Ou do globalismo, que são coisas diferentes, é claro. A globalização é a união das culturas, dos povos, né? E das sociedades globais com o avanço da tecnologia. O globalismo é aquela agenda global, né? Aquela agenda de não existe mais soberania nacional e um governo só, uma moeda só, todo mundo unido, né? E obviamente usando todos aqueles eufemismos de igualdade, união, democracia, coletivismo, integração e blá 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 blá. É toda essa agendinha aí que a gente tem e a gente conhece, né? E veja só, não coincidentemente eu também retuitei uma excelente postagem lá no Twitter, né? Do cara falando que a mente humana não foi feita
para ficar pensando demais em coisas macro, cara. Nós somos seres tribais e nós nos adaptamos a pensar nos problemas da nossa tribo, do nosso grupo ali, da nossa pequena realidade ali, né, da nossa família e tal. Então, como também evoluímos como criaturas pensantes, é claro, principalmente nós homens, que fomos os reais engenheiros da humanidade, né, construímos tudo e tal, sempre preocupados com o futuro, pois éramos os caçadores e provedores, tínhamos pessoas para sustentar, ainda temos, né, ainda somos os grandes provedores da sociedade, direto ou indiretamente através do Estado, ainda sustentamos pessoas. Essa ainda é a lógica, mas acontecia de uma forma muito mais direta. Hoje é mais indireta porque tem o meio campo do Estado. Então, o homem ele sempre teve muito mais responsabilidade e ele tinha sempre que ficar pensando no futuro, né? É por isso que ele não é tão hedonista, é por isso que ele é mais alinhado, por exemplo, a investimentos, a planejamento e etc, né? Ele não é tão imediatista, justamente por isso, cara. E aí, como espécie também, nós evoluímos a maior parte do nosso tempo, como eu falei, né, em era do gelo. E essa, inclusive, falando até a respeito dessa agendinha globalista aí, que usa muito a pauta das mudanças climáticas, né? Lembra que há poucos anos atrás era aquecimento global? Mas aí se descobriu que o aquecimento global é absolutamente natural e tem pouco a ver com a influência do homem na Terra, né? Porque a Terra ela passa por estações, digamos assim, além das estações anuais, né, de resfriamento e aquecimento. O resfriamento foi a era do gelo e agora estamos passando por uma estação de aquecimento, tá? E provavelmente daqui a alguns bons milhares de anos, a era do gelo ela vai voltar. Então, tem um estudo sobre isso, né, de que as estações, existem estações dentro das estações do ano, tá? Existem 4 estações do verão, tem o começo do verão, meio do verão, fim do verão e tal, assim vale para as outras estações também, e essas estações que nós temos anuais, elas estão dentro de outras estações, que estão dentro de outras estações e assim vai, entendeu? É um estudo astronômico, e enfim. E aí os caras perceberam que essa agendinha não ia colar, meteram o tal de mudanças climáticas. E aí, através disso, fazem um monte de sacanagem aí, né? Para tentar, obviamente, cercear o povo, para manipular nações, para destruir empresas, para comprar políticos, etc. Então essa parada de mudanças climáticas e aquecimento global, cara, é só balela. Mas é claro, é uma forma de enfiar ansiedade nas pessoas, dizendo que o mundo está acabando. É o arquétipo do grande Satã, né? Inclusive, nos estudos de arquétipo de Jung, ele percebeu que todas as religiões e toda a mente humana, toda a matrix humana, né, inconsciente social coletivo, funciona muito melhor quando existe um grande Satã. Qual é o arquétipo do grande Satã? É aquele que é indestrutível, que é imparável, ele tem que ser imparável, né? Tem o arquétipo do grande salvador, o profeta, o Deus, e mesmo esse Deus sendo todo-poderoso e todo-vigilante, ele tem que ser incapaz de destruir o grande Satã. O grande Satã ele não pode ser destruído, ele tem que ser um inimigo que vai sempre existir, porque ele cumpre um papel de causar medo nas pessoas, tá? O medo do purgatório, o medo do inferno, o medo do juízo final, ou seja lá o que for. O medo da punição eterna. Esse é o grande Satã. E é claro, os mais entendidos de programação neurolinguística e psicologia usam o arquétipo do grande Satã para enfiar medo em você. Usam também a preparação cerebral humana para um inverno vindouro, né, que era o que acontecia muito ao longo da nossa evolução, porque os pontos frios da Terra mesmo, né, nos extremos dos hemisférios, já estão aquecendo bastante e a gente aqui vive no trópico onde é um calor miserável, irmão. Até o inverno aqui é quente. Mas há poucos milhares de anos atrás, algumas dezenas de milhares de anos atrás, não era assim, tá? Era um frio miserável até nos trópicos. E o inverno era um frio mais frio ainda. E, meu irmão, o inverno simbolizava a morte, tá? Era a morte. Se você não cuidasse, você ia morrer. Daí o Inhofe, ele até fala, né, que o frio, ele conserva as coisas, não é à toa que a sua geladeira conserva o alimento, né? E conserva também o corpo humano, né? Na verdade, toda a matéria orgânica. Daí ele toma aqueles banhos gelados para envelhecer mais devagar. Aí a respiração também para envelhecer mais devagar. Então isso é verdade. Isso tem lastro com a realidade.
E de fato o ser humano ele envelhece mais devagar no frio, porque é uma estratégia, inclusive, para você sobreviver ao inverno, para na primavera você encontrar alguém para se reproduzir. Não é à toa que os casamentos até hoje ocorrem mais na primavera. É o momento onde tem mais vegetais disponíveis, né? E aí toda a cultura humana se moldou a respeito disso, mano. O Halloween, por exemplo, lá no hemisfério norte é muito comum por conta das colheitas que eles fazem no fim do outono, né? E aí é uma época meio de morte, meio, sabe, macabra, porque está chegando o inverno. E aí eles botavam muito isso, né, as tribos mais primitivas, botavam isso culpa dos espíritos ou de algum deus. E aí eles carvavam as abóboras e nabos, né, para fazer caras feias e espantar os espíritos ruins. Como, por exemplo, a carranca aqui no Brasil, né, na cultura baiana muito comum. São caras feias que espantam os espíritos, eles ficam assustados. Enfim, veja só, né, como a mente humana ela trabalha. Ela é bem complexa, enfim, mano. Você está com medo do inverno. Não é à toa que tem até essa brincadeira, né, de que o inverno vai chegar para as mulheres. Então, não é à toa que o Trunks até falou, né, quando chega o inverno, mesmo aqui no Brasil, onde as estações elas são bem pouco definidas, né, as mulheres elas sentem aquele frio, elas começam a ficar mais carentes, elas começam a querer mais homens e tal. Justamente porque o inverno era uma situação assim, onde ela não podia ficar longe de um homem, porque ela era provida e protegida, né? Ela precisava de um homem para prover a ela, para aquecer a ela e tal. Então por isso que o inverno é a tal época do namoro, vamos pôr assim. E a tal da primavera é a época do acasalamento. Então o ser humano ele é bem animalesco e tal, né? Então veja só, como o Bastião disse aqui, né? Qual seria a minha visão de mundo se o ser humano não tivesse ido à Lua e se fosse confirmado que a Terra não é realmente em formato de elipse, né? Mano, eu tô cagando. Muitas pessoas tentam dizer que essa minha visão de não ligar muito para coisas macro é uma certa ignorância, né, seletiva. E é mesmo. Eu decido ignorar essas coisas. E aí vão dizer que, no fim das contas, você não está ciente dos grandes dominadores do mundo e que eles estão governando a sua vida sem você saber e você está selecionando ignorar isso voluntariamente. Eu digo, pô, mano, mas e aí, mano? Se for verdade mesmo, o que é que isso vai mudar na minha vida? Veja só como é o arquétipo do grande Satã, né, que eu citei. Aquela ideia de que existe um mal que você não pode derrotar, mas você tem que estar sempre atento a ele. É igual o próprio Satanás no cristianismo, por exemplo. Daí o nome, né? Grande Satã, que o cristianismo é a cultura que mais influenciou o Ocidente. É um inimigo indestrutível, mas que você tem sempre que ficar esperto porque ele está tramando alguma coisa. Ele é o pai da mentira, é o pai da manipulação, ele é astuto, né? E aí nessa brincadeira eu vejo, principalmente pelo Twitter, aqui pelo YouTube, os caras se distraindo, velho. Se distraindo das coisas micro que realmente tem influência comprovada na vida deles, uma influência muito mais direta, e fica nessa de agenda global, que nem aquele vídeo que eu falei, né, das pessoas se preocupando muito com o rumo da sociedade. O cara vive num país de terceiro mundo e está preocupado com o rumo da civilização ocidental, com as pedras da Geórgia, com os jujubinhas, com isso e aquilo. E aí vai ficando ansioso, tá? A grande ansiedade do nosso tempo é justamente isso. São pessoas preocupadas com coisas que não podem controlar, é uma coisa absolutamente anti-estoica, deixando, obviamente, que o bombardeio de informações muito proveniente da internet, mas não só, né? Deixe ele completamente despirocado, velho. Tem muita gente que se autocontrata para jogar no Vasco por causa dessa parada, tá? O cara fica ansiosão, e aí nada vai mudar, nada vai melhorar, o mundo é uma merda, tudo é uma merda, eu tô ficando maluco, vou me churrascar. E aí acaba virando o centroavante do Vasco, né? Bem-vindo ao gigante. E é isso que eu vejo em tudo quanto é lugar, velho. Os caras preocupados com coisas as quais não podem controlar. Então, mano, vamos fazer um exercício aqui muito simples. O que realmente está sob o teu controle, o que realmente interfere na sua vida básica, né? São coisas micro, é exercício de estoicismo, eu vejo os caras perdendo muito tempo com isso. E eu entendo, é natural, o ser humano ele é assim, ele funciona nessa chave mesmo. Às vezes o cara simplesmente não tem neurotransmissores suficientes ali para motivar ele a seguir o seu próprio caminho. A nossa filosofia não é essa, de seguir o nosso próprio caminho, a nossa religião não é estoicismo. Pois então, veja só, ainda tem, né, claro, pelo Twitter, meu canal do Telegram e tal, vejo muitos caras compartilhando coisas interessantes sobre finanças, sobre saúde, mas esses são raros. Veja só como o homem ele é tão autossacrificial que ele passa a esquecer de si mesmo para se preocupar com o macro, né? Para se preocupar com a tribo dele. E é claro, o conceito de tribo já vem se estendendo até demais. O conceito de tribo humano era assim, no máximo 150 pessoas, no máximo, mas no geral eram umas 40, 50.
Hoje, meu irmão, o conceito de tribo não é só mais a sua cidade, não é só mais o seu estado, é seu país inteiro, às vezes é a própria civilização ocidental inteira ou o mundo. Os caras conseguiram enfiar o globalismo na tua cabeça, essa agenda global de que somos um só e que a democracia venceu e que todos nós temos que ter consciência a respeito de uma grande população. Não, eu não sou responsável por isso, eu não quero ser responsável por isso, eu quero focar no meu, fazer o meu, e pronto, tá? E eu tô vendo muito cara aí preocupado com essas paradas, além do próprio controle. Tu não tá seguindo o seu próprio caminho, mano. Tu tá seguindo o caminho do globalismo, então fica atento aí. E é claro, vão surgir novas notícias, porque a estratégia é essa, tá? Vai surgir notícia de ET aí, vai surgir notícia de outra doença, outra pandemia, vai surgir umas notícias cabrosas aí, a qual, novamente, você não vai ter controle, a qual vai ser o arquétipo do grande Satã, né? Vão surgir outras teorias aí da conspiração ou não, certas ou não, tanto faz, mas são teorias as quais você não formulou, as quais não são suas, não estão sob o teu controle, e eles vão continuar te distraindo do teu próprio estilo de vida, do teu próprio caminho, da coisa que realmente importa, que é o seu micro. E essa é a Red Pill, é a Red Pill até cristã, essa é uma Red Pill até bíblica, né, como o Dumas Forcher sugeriu, agora já concluindo o vídeo, que é uma coisa que o próprio cristianismo sempre trouxe. Lembre-se, o cristianismo bebeu muito do estoicismo, né? É uma das religiões, espiritualidades, doutrinas espirituais mais estoicas que eu já vi, é por isso que eu sou cristão até hoje. E também naquele post onde eu respondi ao Karl Barave, teve um ouvinte que até respondeu, né, que ele pensa essas coisas, mas ele não fala para ninguém, ele só fala para Deus. E eu respondi a ele, pois Deus já lhe deu a resposta, ele deu a resposta para toda a humanidade. E aí eu postei aquela foto do anjo serafim, né, escrito em inglês, não tema, e foi justamente a mensagem que Deus mandou o anjo serafim passar para a humanidade, não é? Não tema, e é literal isso aí, você não tem nada o que temer, né? Porque, veja só, foi o próprio apóstolo Paulo que disse, cara, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele disse, se eu estiver vivo, muito bom, pois eu vou estar congregando mais seguidores ao meu mestre, né, ao mestre Jesus Cristo. Se eu morrer, eu vou estar perto de Jesus Cristo, pois eu sei que eu vivi de acordo em virtude cristã, então eu sei que vou para o céu. Então é lucro também, de qualquer jeito eu vou vencer, tá? Agora veja só, a maioria dos apóstolos, se não todos, morreram miseravelmente, perseguidos pelos romanos, torturados das formas mais absurdas possíveis e desumanas, né? Mas ainda assim, cara, ainda assim eles não tinham o que temer. Pois esse foi o exemplo do próprio mestre deles, né? Jesus Cristo. Morreu na cruz, torturado, humilhado, perseguido pelo seu próprio povo que decidiu proteger, enfim, cara. O martírio é a certeza da vida, né? Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E agora, para a galera mais ateia, que provavelmente já saiu desse vídeo aqui e não gosta muito, eu sempre digo, eu vejo a religião como uma roupagem para a espiritualidade. É uma skin mesmo, né? Um pano ilustrativo que você usa ali para entender a questão espiritual. E você pode usar vários outros panos ilustrativos aí que casarem melhor com a sua visão de mundo, tá? Mas, no fim das contas, todo mundo acredita nos grandes arquétipos, né? Todo mundo acredita num Salvador, num grande Deus. Se não for um político para você, vai ser algum familiar seu ou alguma coisa tecnológica. Você sempre acredita que algo vai melhorar e alguém vai salvar a sua vida. Todo mundo acredita nisso. Por mais que você ache que é livre e que não, você seja blackpilado, materialista e nada... Não. Todo mundo tem, porque é natural do ser humano, tá? Os nossos neurotransmissores funcionam para dar esse pensamento para a gente, porque é o que nos faz viver. Cara, eu já disse, a consciência é culpa porque ela cria essa narrativa coerente de que precisamos para lidar com os conflitos internos que os estímulos e recompensas do ambiente nos causam. Então, volta e meia, você sempre vai se pegar acreditando nesses arquétipos aí. O arquétipo do grande Salvador, o arquétipo do grande Satã. O inimigo, ele é importante para o desenvolvimento humano, né? A famosa jornada do herói. E aí também me compreendem mal com essa parada do herói. Eu não estou dizendo que você tem que ser como um personagem de quadrinho salvando todo mundo, não, cara. O herói é você, tá? Porque mesmo os vilões acreditam que são os heróis da própria história. O herói é o protagonista, e você é o protagonista da sua própria história, né? Essa é a mensagem que o filme Matrix passa pra gente. E aí o herói, ele precisa de um inimigo, porque é através das batalhas com o inimigo, vencer o inimigo, que faz ele se desenvolver. Um herói sem um inimigo, sem um vilão, não existe, tá? Não existe protagonismo sem um vilão. E
Vilões nunca vão faltar, tá? Não acredite nessa parada de que uma sociedade de muitos heróis vai precisar de um vilão. Não, vilão sempre vai faltar, você não precisa assumir esse papel, você não precisa fazer o evil maxing aí, né? Isso é só, na verdade, cope para viver uma vida transgressora, ou enfim, ou passar a perna nos outros e ser sacana. Porque tem aquela coisa, né? Ora, se o mundo é mal, por que eu não deveria ser mal também? Já falei, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Tem a questão filosófica aí. Cara, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E claro, isso aqui não é atestado nem manifesto de santidade, tá? Eu não sou santo, ninguém é santo, todo mundo mente, todo mundo trapaceia pelo menos uma vez na vida. E existe também uma narrativa coerente dentro da nossa cabeça para justificar as nossas próprias necessidades de muitas vezes trair uma pessoa ou passar a perna numa pessoa dizendo que não foi tão ruim assim, eu deixaria que fizessem isso comigo se eu tivesse na situação contrária, né? Ou eu já ajudei tanto essa pessoa que um roubinho aqui não vai fazer tão mal. Enfim, cara, é normal. E aí a gente obviamente vai botar essas coisas aí num grande arquétipo maligno que é o grande Satã, né? E dizer, sei lá, às vezes para passar a responsabilidade, pra gente, novamente, narrativa coerente para viver melhor com esses conflitos internos. Dizer que foi ele que nos perturbou, que nos atentou, e foi Satanás que estava no domínio de nossas vidas e agora eu tenho que orar mais para me santificar e tal. E veja só, aqui é maquiavelismo puro, maquiavelismo filosófico, é claro. Os fins justificam os meios, tá? Se a finalidade é você viver bem, sem conflitos, uma vida saudável e funcional dentro do seu grupo, do seu meio ali, da sua comunidade, lembre-se, sua comunidade não é a sua cidade, não é nem o seu bairro, cara, é sua família, seu grupinho ali de amigos íntimos, você não tem que ficar expandindo a sua comunidade, não. Tenha minimalismo e estoicismo ali, né? Como, por exemplo, os apóstolos, que basicamente nem tinham família, não eram casados, e era basicamente os 12 ali, Jesus Cristo, mano. É pouca gente, tá? Então, para você viver em função ali, você vai seguir aquelas regrinhas ali impostas pelo grupo, né? Como o Kodama fala, que é tudo uma questão de adaptação ao grupo, pois evoluímos assim. E aí, é claro, você vai ter que ter independência de selecionar o grupo melhor para você, aquele grupo que você acredita mais funcional, que vai te elevar. Lembre-se, você não é um lobo solitário, um sigma que vive sozinho, senão você vai realmente entrar em parafuso aí. Então procure um grupinho bacana, que você sabe que é de gente firme e que você gosta. Naquele grupo, você vai seguir as regrinhas do grupo, se adaptar ao grupo, ele provavelmente vai entrar no seu coração, você vai se rebelar com quem tentar atacar esse grupo, vai tentar defender esse grupo com unhas e dentes, é natural, tá? Mas fique atento quanto a isso também, porque isso pode acabar com a sua individualidade. Você tem sempre que lembrar que você faz parte de um grupo, mas você não é o grupo. E eu vejo isso ao redor da machosfera inteira, tá? Esses canais do YouTube, como o meu, por exemplo, são pequenos grupos assim, onde o cara, ele quer se adequar ali. Por exemplo, ele me vê como uma autoridade, e aí quando ele vê, por exemplo, essas dezenas de canais de caras que ficam enchendo meu saco aí, de maneira até desonesta, falando, criticando meu conteúdo sem nem ver, botando partes isoladas e fazendo shaming, ad hominem e um monte de besteira, o cara se rebela, vai lá xingar e tal, não precisa, tá? O YouTube ele tem ferramentas para fazer o ser humano se sentir acolhido nesse grupo, que é justamente área de membros, por exemplo, né, o valeu demais, todas essas coisas aí, né, de níveis de membro, moderadores e tal, ali é um sistema de hierarquia natural que o ser humano evoluiu, né, em suas tribos ali e tal. Então, veja só, é exatamente isso que a Red Pill Bíblica nos diz, mano. Não tenha medo, no fim das contas vai tudo dar certo, porque tudo faz parte de um plano. E, novamente, não importa quem você acha que faz esse plano, se é um demiurgo, se é Deus, se é um programador da Matrix, seja lá quem for. Mas a humanidade, ela parece sim estar seguindo um plano, e a vida, ela é só uma passagem. Isso a gente tem evidências totais disso aí. Se a gente extrapolar os exemplos naturais, a gente vai perceber que tudo faz parte de um estágio, de um crescimento. É claro que as respostas estão ocultas e tem que estar, né? Ninguém tem certeza de muita coisa. Não dá para eu mostrar reais evidências de que tudo faz parte de um plano aqui, mas a gente pode extrapolar os exemplos aí e, obviamente, conjecturar. E a conjectura mais lógica que eu vejo é que, cara, a morte não é o fim. O mundo, por incrível que pareça, ele é bem óbvio, tá? A sociedade hoje em dia ela tá mais óbvia do que o normal, mas o mundo é bem óbvio. Os grandes filósofos do passado eles já fizeram várias previsões, que são as profecias bíblicas, por exemplo. E, bom,
Era óbvio que ia chegar a esse ponto, por quê? Porque a humanidade ela segue um ritmo comum, questão da evolução também. Você pode pegar os instintos das pessoas, extrapolar isso também, fazer conjecturas muito precisas, previsões muito precisas. E é esse medo de que, então os grandes entendedores de psicologia da humanidade, os engenheiros sociais, têm a nós na palma da mão deles. Mas se tiverem, mano, e se tiverem, tá ligado? Você ainda tá vivo, você tá razoavelmente bem, e você tem que fazer o máximo possível no teu micro para viver ainda melhor. E se o mundo coruja for uma civilização, tá vendo a conjectura dos caras? E aí, novamente, eu vou para aquela visão do Pedro Luz, lá do Ciência Todo Dia, que ele fala, mano, filosoficamente falando, se o mundo for uma simulação e estamos dentro da Matrix, qual a diferença, tá ligado? É claro, se nós soubermos e tivermos certeza disso, todos vamos querer sair de alguma forma, a grande maioria, né? Vão ter os ciphers e tal. Mas é aquela coisa, se você não tem consciência da Matrix e você só conjectura a respeito da existência dela, você está sentindo, você está vivendo, você ainda está acreditando que essa é a vida real. Então, qual a diferença exatamente? Então, o arquétipo do Cypher lá no filme da Matrix também, né, o traidor, ele traz essa visão para nós. De que tipo, peraí, se a sensação dentro e fora da Matrix é idêntica, então tá dentro da Matrix não é tão ruim assim. Agora, é claro, o Neo, que é o novo homem, né, ele é não só o fugitivo da Matrix, como o salvador dos iludidos, ele decide tomar as rédeas da própria vida, tá? Mas nas outras obras de Matrix, livros e quadrinhos e tal, ainda tem, obviamente, aquela provocação filosófica dizendo, ora, e se fora da Matrix for também uma outra Matrix? Isso é até mostrado no primeiro filme, logo nas primeiras cenas, onde o Morpheus, né, naquela sala branca, diz pro Neo, ora, se você acredita que a realidade é o que é captado pelos seus sentidos, então, o que você ouvir, cheirar, tocar, sentir e provar é a sua realidade, é a verdade, né? E daí a gente entra para a Red Pill espiritual. Ora, se existem coisas além dos sentidos, pois a gente pode extrapolar regras naturais aí também, porque existem animais que têm 12, 13 sentidos. Nós temos mais de 5, na verdade, porque a visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar não são só os sentidos humanos, tá? A gente tem também outros sentidos aí, como por exemplo, equilíbrio, aquela coisa de sentir os seus membros, mesmo com os olhos fechados e tal. Também são caracterizados como outros sentidos. Mas existem animais que têm vários outros sentidos, mano, que nós não temos. E eles percebem o mundo de uma forma muito diferente. Eles conseguem ver outras ondas eletromagnéticas, sentir outros cheiros, provar outras coisas. Então você pensa, ora, se eles sentem mais do que nós, que diabo que eles estão sentindo? Será que eles sentem coisas que nós não podemos sentir? E aí você vai conjecturando, pensando, olhando para si mesmo, e essa conjectura é a que vale a pena, né? É a conjectura onde você olha para dentro de si. Porque, se o mundo de fora já é uma loucura, totalmente incontrolável, é um bagaço geral que você mal consegue entender, se você olhar para dentro de si e tentar resolver as bagunças dentro de você, pelo menos você vai poder controlar e você vai ter algum ganho com isso, né? Então é muito comum, que também é mostrado no filme Matrix, né, que nós queiramos controlar o mundo antes de controlar nós mesmos, mudar o mundo antes de mudar nós mesmos. É o que Jordan Peterson dizia em 12 Regras para a Vida, né? Antes de querer arrumar o mundo, arrume primeiro o seu quarto. Antes de querer mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo. E isso também é uma Red Pill bíblica, é uma puta Red Pill bíblica, mano. Você só pode controlar como você reage ao ambiente. E se as coisas aconteceram e você não tem como mudar o passado, você não tem que ficar remoendo, cara. Lembre do estoicismo. Se preocupar é sofrer 2 vezes. Isso faz parte de uma construção humana, né, para realmente se preparar para o grande inverno. Por exemplo, você vê animais aí nos documentários pelo YouTube mesmo que perdem pedaços do corpo para predadores, se ferram todos, eles não caem no chão e ficam chorando, velho. E agora eu não consigo mais, eu tô ferrado. Não, eles continuam fugindo, eles continuam lutando pela vida, porque eles não evoluíram para ter essa grande ansiedade nossa. Existem pessoas que assim, sofrem uma pequena rasteira da vida, pequena, tá? Não estou falando de perder um membro ou de perder um ente querido ou coisa do gênero. Uma pequena rasteira na vida, tipo, tomou uma pernada de algum esperto e perdeu alguns milhares de reais. O cara, caramba, cai numa depressão que se churrasca, mano. É uma parada que dá pra recuperar e o cara fica mal. Ou ele toma um toco da guria, ou ele toma um pezão da guria e fica mal.
Ou ele não é bonito o suficiente, ele é incel, ele é feio, ele é não sei o quê, ele é um monte de rótulo que ele bota ali pra se autodegradar. E é isso. Ele fica puto. Ou ele fica triste e não consegue seguir em frente. Por quê? Porque o ser humano ele é feito para ficar se preocupando com coisas que não pode controlar e por algum motivo eu ainda não descobri, não conjecturei. Isso provavelmente, né, foi útil para a espécie. E vejam só, é também natural do ser humano, como eu falei naquele vídeo de por que ninguém escapa da Black Pill, o apreço pelo pessimismo, porque isso também ajudou a nós a sobreviver, porque ficar focando no pessimismo, em coisas chocantes, em coisas que podem causar danos a nós no futuro, foi uma estratégia muito boa que os nossos ancestrais assumiram para, obviamente, ficar ligados nessas coisas que podem nos causar danos, né? E as pessoas que estavam mais ligadas nessas coisas sobreviveram mais, pois estavam mais tempo atentos. Mas, novamente, você está vivendo ou está sobrevivendo, irmão? Isso não é desculpa para você ficar focado no pessimismo, entendeu? Porque, beleza, a natureza quer que você sobreviva a qualquer custo. Mas, porra, você está sobrevivendo ou você está vivendo, tá? Então, eu garanto a você que no mundo, o mundo é cheio de informações, é cheio de coisas. Você vai achar, se você procurar, a mesma quantidade de coisas boas para focar do que coisas ruins. É só você procurar, eu não estou brincando, tá? O mundo é um lugar grande. Existem coisas as quais você pode focar que são boas e coisas que são ruins. É uma escolha sua, é responsabilidade sua, mas você, sem autocontrole, ainda dentro da Matrix, que é a programação biológica que você tem, tu fica focando em coisas péssimas porque você quer sobreviver. Mas para viver com qualidade você tem que, obviamente, procurar coisas boas para focar, meu nobre, senão você tá ferrado. E tá aí uma outra red pill bíblica, né? O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, certo? Novamente, eu vou repetir, tá? Ostensivamente eu tenho que repetir isso, porque os caras fazem esforço para me entender errado. Então tem que tratar os bonobos como bonobos, né? Tem que falar a língua de bonobo. A religião é uma roupagem para o conhecimento espiritual, é um skin, padrão, pano de fundo, alegórico, tá? Então não é literalmente Lúcifer, Satanás que domina esse mundo, não é literalmente o grande mal que domina, não. São sentimentos humanos, porque o mal e o bem inerentemente não existem na natureza. É tudo compreensão humana, tá? A natureza não tem ética, ela não tem moral, ela não está nem aí para o bem-estar ou a dor dos outros. Ela só faz o que tem que fazer e deixa as criaturas fazerem o que tem que fazer. Ela é sádica mesmo, né? Do ponto de vista humano, ela é imoral, mas, propriamente dita, ela é totalmente amoral. Então não entenda a religião de forma literal. Se a sua mente é limitada demais para entender a religião de uma forma alegórica, se você não tem o lúdico desenvolvido o suficiente para isso, bom, já não era nem para você estar no meu canal, né? Convenhamos. Então é o que até a Black Pill diz, né? É cope ou rope. É copar ou se enforcar. Se você não copar, meu nobre, tu não vai tancar a vida. Então tem que focar em alguma coisa que faz você viver ao invés de somente sobreviver. Mas é claro, com responsabilidade, né? Não buscando anestesias frívolas aí, né? Analgésicos, drogas e degeneração e sacanagem, porque isso cobra um preço muito alto lá na frente e acaba nem valendo a pena. Então tenha a responsabilidade aí. Então, como diz o ditado, né, mano? O medo é o seu maior inimigo. Na verdade, é o primeiro de muitos inimigos. E ele é muito usado, veja só, como estratégia de controle global. E veja só como é irônico. As pessoas elas sabem que o controle global ele é inevitável e acabam tentando ficar conscientes desse controle global para não cair nele, mas acabam caindo de qualquer jeito, porque ele é inevitável. Olha aí que irônico, né? Lá pelo Twitter tem uma galera dizendo que a China está vigiando a nós via TikTok, as Big Techs e os globalistas, os Illuminatis, os Jujubinhas, Pedras da Geórgia e blá blá blá. Eles sabem que não podem fazer nada a respeito disso, se não se enlouquecer, meio que delirar coletivamente numa plataforma dominada por uma Big Tech. Então veja só que é hipócrita e paradoxal ao mesmo tempo. E eles acabam caindo justamente no controle de quem eles se rebelam contra, velho. Que é o controle do medo. A distração de você não focar na tua vida para ficar focando nessas paradas aí, a qual você não tem controle, completamente macro. Então assim, senhores, não há o que temer. Essa é a mensagem, não há o que temer. A morte, ela é o que mais assusta realmente a humanidade, o que sempre assustou. Não é à toa que a gente tem vários aparatos
biológicos, bioquímicos para lidar com isso, né? A própria reprodução, para o homem principalmente, é uma forma de tentar burlar a morte, como muito bem diz o Epifania, né? Deixar um legado e tentar tapear aí a morte de alguma forma. E o medo, ele principalmente parte de uma sensação de autopreservação, você quer preservar o seu corpo para continuar vivendo e tal, mas a morte ainda assim, meu irmão, não causa medo. A mim não causa medo. Então tem essa visão também meio do Renato Amoedo, né? De que ele dá, inclusive, a sua própria vida ao propósito. Se ele morrer por isso, ele vai estar cumprindo o papel dele. Ele vai morrer com orgulho fazendo o que ele gosta. Ele pode ser perseguido, ele pode ser churrascado aí, sendo contratado para jogar no Vasco. Mas ele não está nem aí. Então está aí a importância do propósito, né? E a religião, obviamente a Bíblia, na verdade, ela tenta dar um propósito a homens perdidos, principalmente, que é o de Jesus Cristo, né? Que é a verdade, o caminho e a vida. E é dito também que se você não conseguir seguir a Jesus Cristo como os apóstolos fizeram, é bom que se case, para que não caia em degeneração, né? Então já é um propósito que não é excelente, mas é ótimo, como eu já falei. É assim que funciona a moral judaico-cristã. Tem o que é excelente, o que é ótimo, o que é bom, o que é regular e o que é ruim, o que é péssimo, o que é horrível. Então vai vendo o que é melhor para você aí, novamente. A religião é uma roupagem para a visão espiritual, e eu já passei a Red Pill espiritual para vocês, né? O espiritual autoconhecimento, é saber que você é o seu caráter, enfim, o vídeo da Red Pill espiritual está aqui na descrição e no comentário fixado para vocês aí, senhores. Então, para concluir, se você dedicar 10% do tempo que você gasta conjecturando sobre coisas que não pode controlar para pensar sobre coisas que realmente importam sobre você mesmo, você vai chegar à conclusão de que você não tem o que temer. Era por isso, inclusive, vejam só, para concluir o vídeo, era por isso que o ritual de passagem dos homens era jogar ele no meio do mato, com fome, com frio e com sede, para ele ter aquele pânico de saber de que a única coisa que ele precisa de verdade nessa vida, a coisa que realmente o preocuparia, é a própria vida, o bem-estar. É coisa básica como comida, água, um teto sobre a cabeça. Voltar para sua tribo, né, é o que mostra lá no filme 300 de Esparta, onde o rei Leônidas é jogado junto com outros jovens no meio do mato, assim, separados, e eles tinham que se virar. Ele luta contra um lobo e volta para Esparta. E aí ele volta com aquela mentalidade: meu irmão, eu me preocupo com besteira. Eu me preocupava com besteira quando eu era moleque. Eu me preocupava com coisas que eu não podia controlar, que são preocupações, veja só, do polo feminino, do polo infantil, que são a mesma coisa. O polo masculino se preocupa com o básico, irmão, porque ele é minimalista por natureza. É água, comida, um teto sobre a cabeça e pessoas às quais você pode confiar, que é a sua tribo, o seu grupo. Pronto, depois disso, irmão, o resto é extra. Tá? Então, muito obrigado aí aos 3 doadores do vídeo, o Kal Bairav, o Moshe Forscher e o Bastião. Lembrem-se, desejo a vocês que acompanham até o final sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.